Fala pessoal, uma ótima tarde para você que acompanha o Plantão da Tarde. Muito obrigado a você que segue com a gente desde as 10 horas da manhã aqui pela TV Plano Transanews. A partir de agora a gente vai junto, hein? Com muita história para contar, como sempre. Durante o inverno, os animais sentem as mudanças causadas pela queda de temperatura e a diminuição na umidade. Sem cuidados necessários, cães e gatos podem sofrer doenças respiratórias e também oculares. Sabia disso? Bom, nesse período, eles costumam desenvolver sintomas como espirros, tosses, secreção nasal e até febre. Para falar sobre os cuidados com os animais, eu recebo logo mais a médica veterinária, doutora Maria Cecília Gonçalves. Mande a sua mensagem aqui para o Plantão da Tarde, estou esperando por você, tá bom? Um jovem de 18 anos deu entrada no Hospital Margarita Morales na madrugada de hoje, após ser agredido por um grupo de pessoas, gente. Vejam só vocês, partiram para cima do rapaz, é isso? Lá na Coab. Bom, o que aconteceu nessa história? A polícia militar foi acionada, esteve na unidade de saúde e no local a vítima apresentava diversos ferimentos pelo corpo. Para os militares, a vítima relatou que caminhava pela rua Soldado Altivo Ferreira Costa, quando teria sido abordado por um grupo de pessoas que passaram a agredi-lo. O jovem permaneceu internado. A polícia realizou intenso rastreamento, mas os agressores não foram localizados. Que coisa, hein? Nós já tivemos casos aí, inclusive, de morte de pessoas. Lembra um caso ali da área central, da Cascatinha? Lembra disso? Gente, tem que tomar cuidado e pensar muito, né, antes de fazer uma besteira dessa. Lá na Zona Leste, um jovem de 27 anos foi internado na unidade de pronto atendimento, lá na UPA, no final da noite de ontem. Por qual motivo? O programa começou violento hoje, hein? O povo tá nervoso. Briga, gente. Vejam só, ele teria se envolvido em uma briga, né? E nessa desinteligência, ele acabou sendo esfaqueado. Para a polícia militar, uma vítima, tia da testemunha, né? Na verdade, ao contrário, né? Uma tia que é uma testemunha que é tia da vítima, me perdoem, relatou que o sobrinho dela, que é servente de pedreiro, teria se envolvido nessa briga com um suspeito que estava armado com uma faca. E aí ele teria desferido alguns golpes contra o rapaz. Os golpes acertaram a mão direita e as costas do servente de pedreiro. A testemunha relatou ainda que a briga teria começado porque o suspeito estava dirigindo uma motocicleta, estaria empinando a motocicleta e teria chegado perto da vítima. Nesse momento ele teria se irritado e o servente de pedreiro tentou chutar a moto. E aí a temperatura foi aumentando ali. Apesar do inverno, a temperatura aumentou. Nesse momento o agressor pegou a faca, teria pego essa faca, né? E parou a motocicleta para tirar satisfações. E aí vai daqui, você sabe, começa a discussão, né? O sangue vai fervendo. Aí o que aconteceu? O servente acabou sendo golpeado. O suspeito fugiu, não foi localizado ainda. O SAMU esteve no local e conduziu a vítima até a UPA, que, inclusive, como nós citamos, ele permaneceu internado. Que coisa, hein, gente? Agora, nós já... Não sei se você vai se lembrar, antes de eu sair de férias, nós mostramos aqui 2 casos de pessoas empinando moto e por coincidência, na Zona Leste. É impressionante a quantidade de pessoas que, infelizmente, aceleram muito aquela região ali da Zona Leste. Coronel Vigílio Silva, né? Ali o pessoal adora abusar, hein? E aí, acontece aí um caso desse, né? O cara empina a moto, segundo a versão, né, da vítima. Ele não gostou e tomou a facada ainda? Pelo amor de Deus. Noite agradável de segunda a segunda é na Cabana Pizzaria. Plantonistas, você que ainda não conhece a Cabana, vai por mim, hein? A melhor pizza da cidade. Olha o drive-thru, que legal, 3414-9200. Você liga e a Cabana entrega rapidinho para você. Sempre lotado. Sabe por quê? Porque tem as melhores pizzas. Olha só essa massa, que coisa linda, hein? Já pensou a Cabana, uma moda da casa para você que é maravilhosa? Essa pizza de bacon é boa demais também. Tem os pratos à la carte todos os dias, que servem até 3 pessoas. Os espetinhos. Vai lá na Zona Leste. Olha lá o telefone
também 3712-6074, área para criançada e muito mais. Hoje, quinta-feira, é dia de comer pizza também, hein? Liga lá na cabana, fale meu nome, tenho certeza que você vai ser muito bem atendido. A Polícia Militar recuperou 2 veículos que foram furtados aqui em Poços de Caldas na manhã de ontem. De acordo com a PM, os carros foram localizados na Fazenda das Amoras. Olha aí a imagem, né? Fazenda Amoras, zona rural aqui da cidade. Olha o Gol vermelho que nós inclusive noticiamos aqui no plantão, não é? É uma Paraty e um Gol vermelho, a Paraty prata e o Gol vermelho. Eles estavam abandonados em meio aos eucaliptos, próximo ao trevo da CBA. A Fazenda das Amoras fica ali próximo da CBA. É ali na rodovia do Contorno, né, gente? De acordo com a polícia, o veículo Paraty foi encontrado sem uma das rodas, né? Ele foi furtado na rua 20 de janeiro, lá no Jardim América, na Zona Oeste. O Gol foi furtado na rua Neuza Borges de Carvalho, no Jardim Paraíso. Os carros foram removidos ao pátio credenciado do Detran. Que bom que encontraram, pelo menos, né? Nós mostramos esse Gol aí, aquela ação do bandido, ele abriu o porta-malas, foi lá, abriu a porta, o pessoal está muito folgado, né? Teve mais apreensão também, hein? A polícia prendeu um jovem de 18 anos e um adolescente foi apreendido, 15 anos a idade dele, hein? A suspeita é de envolvimento com tráfico de drogas ontem à noite no bairro São João. Plantonistas, o bicho está pegando, hein? A PM foi para cima, operação batida policial na rua Agreste. Os suspeitos foram surpreendidos comercializando as drogas. Ao serem abordados, os dois tentaram desfazer de 4 tabletes pequenos de maconha, 2 papelotes de cocaína, só que elas foram apreendidas pela PM. Durante a busca pessoal, os militares encontraram com o menor R$30 e com o maior R$14. Os jovens foram presos, o jovem, né, foi preso em flagrante e o adolescente foi apreendido. Os suspeitos, juntamente com os materiais, foram encaminhados também para a delegacia da Polícia Civil. Gente, desculpa aí da voz, hein? O clima me pegou, hein? Eu achei que fazia tempo que eu não perdi a voz, já fazia tempo. Hoje resolveu do nada, viu, querubim? Do nada a voz resolveu dar tchau, igual os Teletubbies, né? Vou dar tchau. O meu não é cansaço não, que eu estava de férias, estou bem, a voz que resolveu pregar a peça mesmo. Vamos à previsão do tempo. Essa questão da voz tem a ver com o clima, né? Clima quente, clima frio, às vezes você está num local que é muito quente, né? Tem choque térmico, o clima seco também, enfim, tem previsão do tempo agora no plantão. Gente, olha só, o dia começou ensolarado aqui na cidade. Durante todo o dia, o tempo segue firme, sem previsão de chuva. A temperatura mínima aqui para Poços de Caldas é de 9 graus e a máxima de 23 graus. A umidade relativa do ar deve variar entre 36% e 84%. Em Botelhos, a mínima é de 9 e a máxima de 24 graus. Dia de sol, sem chuvas. Em Puyuna, a mínima é de 8 e a máxima de 23 graus. A umidade relativa do ar deve variar entre 44% e 85%. Não tem chuvas, né? O tempo segue frio, com solzão o dia todo. Agora eu quero falar especialmente para você que já é avó, você que já é vovô e vovó. Amanhã, sexta-feira, é dia do vovô, você sabia disso? Dia dos avós amanhã, dia muito especial. Então, pensando em você, vovó e vovô, a Oral Sim Implantes está à disposição para devolver o sorriso a todos os avós. E vocês merecem, hein? Então, você que é neto, você que é neta, filho, filha, ligue 3114-0300, 3114-0300, esse é o número da Oral Sim Implantes. É a Oral Sim que vai realizar o tão sonhado implante dentário, vai mudar o seu patamar de vida, qualidade de vida, sem contar a estética, né, gente? Atendimento humanizado, com o carinho e o respeito que você merece. Atenção, vovó e vovô, hein? É sempre tempo de ser feliz. Ligue 3114-0300 ou vá
pessoalmente na Correia Neto 430 e conheça um pouco da estrutura da Oral Sim Implants. É impressionante, viu? É uma clínica com mais de 500 metros quadrados. Um adolescente teve o celular furtado. A idade do adolescente, 15 anos, foi ontem à tarde. 2 homens chegaram e abordaram o jovem, gente, ali na Praça dos Macacos. Bom, para a Polícia Militar, a vítima relatou que estava passando pela praça quando esses 2 rapazes se aproximaram e pediram ao menino o celular emprestado para ligar em um mototáxi. É só o que faltava, hein? É só o que faltava. Pediram o celular emprestado para ligar em um mototáxi. Um dos suspeitos estava com uma garrafa de bebidas nas mãos e ofereceu bebida ao garoto. Ele não aceitou, só que ele acabou emprestando o celular. De posse do celular, os suspeitos disseram à vítima: perdeu o celular, e saíram correndo. Nesse momento, o adolescente ficou assustado, saiu do local, deixou o celular com os suspeitos. Ele procurou pela polícia, que realizou um rastreamento, né, gente, no intuito de localizar, né, os 2 mal acabados, e até agora não encontraram ele. É muito inocente também, né? Mas é claro, o adolescente às vezes é inocente realmente, né? Mas se a pessoa chega e pede o celular emprestado para mim, eu não vou emprestar. Só se eu conhecer a pessoa. Agora, a pessoa que você não conhece, tá com uma garrafa de bebida na mão ainda, chega e pede: você poderia me emprestar o seu celular? Falou: filho, eu tenho um orelhão ali, ó. Vai do orelhão e liga lá no mototáxi. É ruim, hein? Pro Marcos Querubim eu empresto, pro Pedro eu empresto, Juliano eu empresto, pessoas que eu conheço. Agora, chega 2 mal acabados perto de mim: me empresta o celular. Como assim, meu amigo? Nem te conheço. Não dá pra confiar, né? Criminosos furtaram aproximadamente R$450 da igreja anglicana na madrugada de ontem. Gente, até a igreja, né? Para a PM, a secretária da igreja, Elaine, ela disse que chegou cedinho lá, como de praxe, para trabalhar, e se deparou com a fechadura da porta da entrada da igreja danificada. E estava tudo revirado, como você vê nessa imagem. Olha lá. Dentro da igreja, os criminosos reviraram o balcão onde fica o caixa e de lá eles levaram R$450 em dinheiro, além de diversas latas de cerveja e refrigerantes. Levaram o notebook também. No local, né, não possui sistema de vídeo, né, de câmera de monitoramento, só que no comércio ao lado, no estabelecimento ao lado, né, tem câmeras que acabaram registrando as imagens da ação dos suspeitos. As imagens já estão de posse da polícia. Tomara que consigam chegar, né? Muita coincidência, né? Atuaram na São Judas Tadeu e depois foram na Anglicana também, que são igrejas próximas ali uma da outra. Que coisa, hein? Os bandidos estão perdendo a noção realmente. E tem comerciante, estão falando aqui que são ladrões de fé, né? Daqui a pouco eles vão fazer oração atrás das grades, né? Daqui a pouco eles vão fazer oração atrás das grades, esses mal acabados aí. E comerciantes aqui de Poços de Caldas estão reclamando da falta de segurança, além das invasões e furtos aos estabelecimentos comerciais. De acordo com dados da Polícia Militar, apenas nos 24 dias do mês de julho do ano passado foram registrados 175 ocorrências de furto, isso aqui em Poços de Caldas. Já no mesmo período deste ano, já foram registrados 211 ocorrências de furtos, um aumento de 36 ocorrências. Mas afinal, plantonistas, quem fica com prejuízo no caso de identificação do suspeito dos furtos? Chama o Galo, que ele conta tudo aqui no plantão. Pois é, Paulo, e todos que nos acompanham. Este assunto a gente vem repercutindo já há bastante tempo, do número de furtos e arrombamentos que acontecem, principalmente durante a madrugada, na área central de nossa Poços de Caldas. Rua Assis Figueiredo e também aqui na Avenida Marechal Deodoro. E justamente dessa situação, nós conversamos com um comerciante local que nos afirmou que nos últimos 2 meses, pelo menos umas 12 lojas já foram arrombadas. Nesses últimos 2 meses a situação ficou crítica. Nós tivemos que foram registrados heads na Polícia Militar, foi aproximadamente uns 12 roubos, um atrás do outro.
correto? E a situação está ficando crítica, cada dia que passa está aumentando, né? E a gente precisa ver o que as autoridades vão fazer, né? Porque está caótico. Bom, Paulo, e para a gente entender um pouco com relação a todos esses trâmites da Justiça, quando são realizadas as investigações e até mesmo os suspeitos são encontrados, nós conversamos com a promotora de Justiça, a Luz Maria, que falou um pouquinho com a nossa reportagem. O Ministério Público aqui de Poços de Caldas é pioneiro nessa implementação. Nós somos a comarca que mais fez acordo em Minas, esse tipo de acordo, chama acordo de não persecução penal, em que a gente oferece para aquelas pessoas que são primárias, não têm passagens anteriores, o valor do dano não pode ser maior do que 20 salários mínimos e a pena pode ser para o furto, para embriaguez ao volante e outros crimes em que não haja violência ou grave ameaça. O investigado tem que confessar a prática do crime, isso é uma necessidade, deve haver a confissão baseado na verdade e na reparação. Então, a gente, após a confissão, a gente faz contato com a vítima, ver qual que foi o prejuízo e uma das cláusulas do acordo é reparar à vítima esse prejuízo, além da prestação pecuniária ou prestação de serviço à comunidade. Com o objetivo, na maioria das vezes, também diminuir o número de processos que a Justiça recebe. Então, dando também essas penas que podem ser cumpridas em liberdade e com pagamentos até mesmo de cestas básicas e de outras maneiras. Nesses crimes em que não há uma ofensa tão grande ao patrimônio, ou a outros bens, é proposto esse acordo e aí o processo nem chega a iniciar. E aí há uma redução, sim, a ideia é reduzir, principalmente as audiências, a pauta de audiência e focado muito na reparação da vítima. E ainda assim os comerciantes ficam com esta sensação de insegurança, até já pensam em contratar alguma empresa privada de segurança, já que muitas vezes esses crimes acontecem até mais de uma vez em uma só noite. O problema maior é a impunidade e são sempre, provavelmente, os mesmos arrumadores, certo? E se tornou um ciclo vicioso e está piorando muito rápido. A nossa preocupação é essa. Nós estamos pensando até em contratar uma empresa privada para fazer a segurança aqui. A que ponto a gente pode chegar, né? As empresas, né? Essa área aí onde nós fizemos a matéria é a Marechal Deodoro. E realmente, muitos que já atuaram ali em alguns comércios acabam conhecendo outros pontos. Eles vão detectando ali a fragilidade do local e durante a madrugada eles acabam agindo. A gente espera, claro, que as autoridades olhem com um pouco mais de carinho para essa região também. A gente sabe do trabalho de todos, mas de fato, inclusive eu comentei ontem no plantão, os próprios moradores, né, podem auxiliar a própria polícia nessa região, acionando o 190 caso percebam alguma movimentação estranha. A ação desses bandidos, geralmente, elas acontecem durante a madrugada, nunca à luz do dia, né? E eu citei ontem, inclusive, a iluminação, né? Aquela reforma que a Marechal Deodoro passou, que ficou bacana demais. E o que aconteceu? Muitos usuários passaram a ficar ali na Francisco Salles. Eles mudaram apenas de rua, atravessaram a rua e os delitos continuam da mesma forma. A Drogaria Americana é a rede de farmácias do seu jeito. Hoje é quinta-feira, aqui, diz na Drogaria Americana, tem o Leite Ninho com o melhor preço do Brasil. Leite Ninho, melhor preço do Brasil. Juliano Marquezine, toalhas umedecidas e muito mais. É garantido pela Drogaria Americana, hein? Assine Dalfé, Francisco Salles, José Remídio Prézia, Assis Figueiredo e Avenida João Pinheiro. Drogaria Americana, a rede de farmácias do seu jeito. Tá em intervalo, já tá chegando o intervalo. Daqui a pouco eu volto com os principais portais de Poços de Caldas e também da região. Não é fake news, é Plantão da Tarde. Bem-vindo você que está chegando agora na nossa plataforma. Vai lá no facebook.com/tvplanweb. Tem destaque chegando aqui no plantão, os portais agora. Eu conto tudo para você. Aí o primeiro portal de hoje, Jornal da Mantiqueira, matéria de capa: esgoto de estação elevatória continua poluindo a represa Bortolã.
Gente, isso é muito sério. O Mantiqueira trazendo essa matéria como destaque de capa. Falando também das novas regras do FGTS, né? Bolsonaro, presidente Jair Bolsonaro, novas regras do FGTS dão mais liberdade. De fato, né, o que foi proposto ontem realmente é uma liberdade maior para que, né, o cotista ali tenha mais opções, né, para sacar durante os anos. Vamos até Andradas também, tem destaque chegando aqui, o portal de Andradas. Um homem foi preso, embriagado, por agredir mãe e irmã em Andradas. Falando de economia também, começa, né, o PIS/PASEP. É hoje, hein? O PIS/PASEP começa a ser pago hoje. Quem tem direito, fique atento aí à movimentação nas agências bancárias. Falando também, né? Olha só, é campeão, veteranos do Zé Carlos Lino, é campeão da Taça Luiz Alberto Conrad, um evento tradicional, né? Uma competição tradicional lá na cidade de Andradas. Mais um destaque para mim, subindo agora, indo até a capital mineira, jornal O Tempo. Segurança Nacional, celulares de Bolsonaro também foram alvos de hackers. Foi publicado agora pela manhã. O Ministério da Justiça enviou um comunicado a respeito e a Polícia Federal vai apurar se ações de suspeitos foram encomendadas. Acharam ontem depósitos nas contas de um dos presos. Todos são jovens e uma movimentação bem acima ali da renda, né, do suspeito. Que coisa, hein, gente? Vamos lá, mais um destaque? Jornal Hoje em Dia, com novas regras, saque do FGTS precisa ser bem avaliado. Quem optar pela retirada anual não poderá sacar o total ao ser demitido, a não ser após 2 anos, não é isso? Tem destaque também do Atlético Mineiro no Hoje em Dia, hein? Rodrigo Santana destaca a vitória, mas afirma que o time poderia ter construído vantagem maior. Foi aquela vitória, né, com gostinho, né, de mais gols. Infelizmente o Galo felizmente venceu fora de casa por 1-0 o Botafogo na Sul-Americana, mas poderia ter marcado mais, até porque o Botafogo teve até jogador expulso. Ainda na capital mineira, o estado de Minas, celulares de Bolsonaro também foram invadidos por hackers, diz Polícia Federal. E tem também, olha só, falando em Polícia Federal, segunda fase, né, da operação E o Vento Levou, que mira desvios na CEMIG. Imagina só, hein, gente? Desvios na CEMIG também. É Polícia Federal para tudo quanto é lado. Pode voltar comigo aqui. O pessoal, de certa forma, teve gente que torceu o nariz, né? Eu gostaria de pegar mais dinheiro do FGTS. O pessoal ficou mal acostumado com aquela, né, medida provisória do ex-presidente Michel Temer, né? No caso lá, foram liberados apenas os saques inativos. Dessa vez eles limitaram, né, a quantidade, mas na fala ontem, até mesmo da equipe econômica do presidente Jair Bolsonaro, né, eles vão acabar beneficiando um número bem maior de pessoas. Né? Muitas pessoas não puderam retirar da última vez e essa vem aí para, né, abracar aí o maior número de pessoas. Agora eu quero falar para você, especialmente você que é pai, você que é mãe, quer tornar o seu filho um pequeno grande leitor. Gente, quem conhece a Leiturinha sabe do que eu estou falando. A Leiturinha é o maior clube de assinatura de livros infantis do Brasil. Nasceu aqui em Poços de Caldas e hoje, após 5 anos, já está presente em mais de 5.000 cidades para 150.000 famílias. Todos os meses, a Leiturinha envia para você livros com temas selecionados para a idade da sua criança e também uma surpresinha para brincar, montar, colecionar e usar todos os dias. Por isso, receba a Leiturinha em sua casa e tenha grandes momentos de aprendizado e diversão em família. Acesse o site leiturinha.com.br e receba o kit com um presente especial a partir de R$ 29,90 aí no conforto da sua casa. Família que lê junto é outra história. Pessoal, domingo agora, no encerramento das férias, tem o 19º passeio ciclístico da Jovem Pan, hein? Hoje é o último dia das inscrições, hein, Pedro? As inscrições se encerram à meia-noite, é isso? O pessoal tem até a meia-noite, então, até às 11 horas, 23h59, para realizar a inscrição. Lembrando aqui, você não precisa fazer a inscrição, só que quem não tiver inscrito não concorre aos prêmios. São muitos prêmios, depois do passeio, já é tradição a gente fazer aquele sorteio, então fica aí o convite. Você que ainda não fez a inscrição,
inscrição para o passeio ciclístico da Jovem Pan é domingão e o prazo para inscrição se encerra hoje, tá certo? Uma motociclista ficou ferida após perder o controle direcional da moto ao passar por um trecho com óleo lá no Jardim Centenário ontem à tarde. Olha aí a pista. Você vê ali a mancha de óleo e a vítima caída ao chão, vários pedestres ali auxiliando antes da chegada das equipes de socorro. De acordo com testemunhas, a mulher seguia com a motocicleta pela rua Francisco Tramonte. Ao passar pelo trecho com óleo espalhado na pista, ela acabou perdendo o controle e acabou caindo. A vítima foi socorrida pelo SAMU e encaminhada à unidade de pronto atendimento. Ela teve ferimentos leves. O Corpo de Bombeiros esteve no local do acidente para espalhar a serragem sobre o óleo para evitar novos acidentes. Olha ali, o antes e o depois ali, já com a serragem. Também, certamente um carro ali, teve ali alguma peça danificada e ele desceu, vazando óleo na pista. A moça veio na moto, infelizmente ela acabou caindo. Nada de grave, graças a Deus. E criminosos furtaram neste final de semana aproximadamente 240 metros de cabo de cobre. Gente, uma rede ali do DME. Para você ter uma ideia, prejuízo de R$9 mil. O caso aconteceu lá na Zona Oeste, no Pórtico, próximo ao Marco Divisório. De acordo com o DME, com o ato do vandalismo, que fica ali na entrada, na divisa entre Poços e São Paulo, entre Minas e São Paulo, o local teve a iluminação prejudicada desde o último fim de semana. Olha só o que um bandido faz. Quantas pessoas ele prejudicou no final de semana? A manutenção da iluminação no local é realizada constantemente, já que o vandalismo é recorrente. A DME acredita que, para reduzir esse tipo de vandalismo, é preciso que a população participe da fiscalização e acione os órgãos competentes quando necessário. Mas aquele velho detalhe, gente? De nada adianta, de repente, denunciar. Olha só a distância que é o marco divisório aqui da área central da cidade, por exemplo. Vamos botar do Bortolã, que é a região mais próxima ali. Às vezes não dá tempo das autoridades chegarem. Seria importante, de repente, ter uma base lá naquela região para poder inibir esse tipo de crime. O Corpo de Bombeiros foi acionado na tarde de ontem para conter as chamas em um terreno baldio lá no Jardim Esperança. Olha só o fogo na Zona Sul também, hein? É fogo na Zona Sul, Zona Leste, Zona Oeste. Pelo amor de Deus, hein? O fogo teve início em um terreno ao lado de uma igreja católica, lá na Avenida Hércules Frison. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio foi em um lote de aproximadamente 10 mil metros quadrados. Ainda segundo os bombeiros, o fogo foi ateado de propósito no terreno. O fogo foi combatido com o uso de abafadores. Não houve danos às residências vizinhas. Mas olha só como que o fogo se alastra rapidamente nesse período do ano. Muita seca, não chove, e às vezes tem acúmulo de lixo também. A vegetação está seca e aí fica fácil, não é? Tem cotação do café aqui no plantão da tarde também. Vamos lá. Olha só, o mercado cafeeiro fechou o dia em baixa. A saca do tipo 6 bebida dura ficou cotada a R$ 398, variação negativa de R$1. No mercado futuro com vencimento em setembro, a saca de 60 quilos também fechou o dia em baixa, cotada a $122,35 de dólar, variação negativa de $1,85. Café ainda em baixa. Ontem conversei, assim que eu saí aqui do plantão ontem, encontrei com um produtor aqui da nossa região, ele estava contando para mim, a própria geada aí pode interferir muito na safra do ano que vem, viu, gente? Sem contar que muitos cafeicultores estão reclamando da perda na qualidade da bebida também. A Justiça brasileira identificou suspeitos de terem hackeado o celular do ministro da Justiça, Sérgio Moro. Os investigadores que atuaram na operação das invasões dos celulares do ministro apontaram que os suspeitos de terem feito o hackeamento dispararam 5.616 ligações para os telefones das autoridades, isso por meio de robôs, para congestionar as linhas e, com isso, viabilizar o acesso às contas do aplicativo de mensagens. Tá todo mundo pé atrás com isso agora. Será que é fácil? Será que é difícil? Chama o Galo, que ele conta tudo aqui no plantão.
Pois é, Paulo, e todos que nos acompanham aqui pelo Plantão da Tarde, é bem isso, viu? Hoje em dia todo mundo tem em suas mãos um celular, um smartphone, ou até mesmo utiliza um computador dentro de casa, seja para trabalho ou até mesmo para lazer. Mas, recentemente, nós até tivemos a deflagração, uma operação por parte da Polícia Federal, dos suspeitos que teriam invadido o celular de autoridades, né? Os celulares tanto do juiz Sérgio Moro, quanto também de Deltan Dallagnol, e com isso a gente mais uma vez levanta a questão da segurança de nossos smartphones. Será que nós também poderemos ser invadidos ou temos os nossos celulares clonados? Para isso, mais cedo nós conversamos com um professor de ciência da computação e perito também, para falar um pouquinho sobre essa situação, essa operação deflagrada que ainda terá vários desdobramentos e até mesmo aqueles cuidados que, assim como um ministro da Justiça toma, nós, enquanto meros mortais, entre aspas, também devemos tomar. A Secretaria de Segurança Pública, né, Polícia Civil, Polícia Militar, tem criado forças de combate ao crime cibernético. Então, muitas vezes o senso comum que existe na sociedade de que os crimes cibernéticos são difíceis de serem desvendados, não são. Em 10 dias depois que os registros foram feitos, que as autoridades informaram que haviam sido hackeadas, a Polícia Federal já tinha basicamente a origem dos ataques, em 10 dias. Isso às vezes num crime cometido no mundo real demora muito mais. Então, essa sensação de que o mundo cibernético é uma terra sem lei, isso não é verdade. Portanto, a Polícia Federal é muito competente, ainda vai desvendar mais esse novelo, ela está só começando, mas para você ter uma ideia, eles gastaram horas copiando todo o conteúdo que eles obtiveram dos computadores, smartphones dos hackers. É muita coisa. Essa técnica de espionagem que os hackers usam, ela é uma técnica muito particular. Mas existe também o chamado phishing, ou a pescaria. Você, quando lança uma vara de pescar num lago, você não sabe o que vai vir dali. Pode vir um tubarão, mas pode vir um lambarizinho, na verdade. Então, o phishing é exatamente isso. O camarada pega um software malicioso, coloca ali dentro um código malicioso e coloca numa loja de aplicativos como se fosse um aplicativo maravilhoso, esse Face App, que o pessoal brincou muito aí outros dias para envelhecer as pessoas, nada contra a brincadeira, mas quantos downloads do Face App existem diferentes e foram feitos? Será que todos os downloads foram do mesmo lugar? Não. Então, em algum aplicativo do Face App, pode ter lá dentro um código malicioso, que quando eu baixei, ao instalar o aplicativo, ali dentro ficou também um software malicioso coletando dados do meu dispositivo e entregando esses dados para alguém que eu não sei nem onde está. Então, isso é a pescaria. Eu lanço uma isca, vamos ver quem cai. Depois eu analiso os dados que eu obtive e vejo se interessa ou não. Numa dessa, uma autoridade pode cair. E mesmo qualquer um de nós que não quer ter os seus dados privados divulgados, ou então não quer sofrer ameaças por conta de uma invasão, de um roubo, cada um de nós pode passar por transtornos assim, de consequências incalculáveis. Bom, Paulo, até convido o pessoal para acompanhar a matéria completa hoje às 7 horas da noite com o Plantão 47. Conversamos com várias pessoas aqui pelas ruas de Poços e fizemos até uma simulação com o professor João, justamente para a gente trazer mais segurança para um aplicativo muito utilizado em nosso celular todos os dias. Bom, as imagens são de Márcio Pinto, Luiz Felipe Galo para o Plantão. Volto com você nos estúdios. Bacana a matéria, porque as pessoas ficam em dúvida realmente, né? Tem que tomar cuidado hoje com onde a gente clica, onde você vai, o e-mail que você abre, até mesmo no WhatsApp, hoje os links que você recebe. Muita atenção e muito cuidado, viu, gente? É tempo de férias e férias dos preços altos também. Tem oferta da Sertaneja chegando aqui no Plantão da Tarde. A Sertaneja Eletro preparou um montão de desconto para você. Olha só que bacana. Hoje tem TV Box, não é isso? Aquário à vista, R$249,90. Não para por aqui não. Antena 8 TV Livre HD, R$599,90. 6 vezes no cartão, pode dividir, super tranquilo. E ainda, smartphone Moto G7 64 GB por R$1.349,90. Pague em 10 vezes no cartão. Tem o e-commerce também, casasertaneja.com.br. Já sabe o endereço, Francisco Salles 555, de frente ao terminal de linhas urbanas. Daqui a pouco tem entrevista. O tema de hoje são os animaizinhos, esse frio. Será que prejudica os animais? A doutora Maria Cecília
Cecília conta tudo pra gente daqui a pouco. Não é fake news, é Plantão da Tarde. De volta aqui no Plantão da Tarde. Olha, se você quer ter resultados melhores na sua empresa, preste atenção no recado aqui do amigo Paulo. A Lógica, com uma equipe super competente, tem a solução com metodologia moderna, dividida em 7 passos: o financeiro, o crediário, estoque, compras, contabilidade, precificação, vendas e marketing. São 7 passos para melhorar quaisquer destes departamentos. Super bacana. Tem condição especial para você que está me assistindo, hein? Você que é telespectador aqui do Plantão da Tarde, preste muita atenção. Ligue agora no 0800 000 3272. Mencionou que assistiu no Plantão, tem 3 meses de assinatura. 3 meses de assinatura na faixa 0800 000 3272. É Lógica Informática, parceira aqui do Plantão. 0800 000 3272. O governo federal divulgou ontem, por meio de medida provisória, publicada no Diário Oficial da União, o calendário de saques do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. Essas datas, gente, são para 2020, tá certo? Elas vão acontecer dentro do aniversário de cada pessoa e essa modalidade vai permitir pagamentos anuais para quem tem dinheiro no fundo, seja de contas inativas ou de contas ativas. O cronograma, de acordo com o aniversário do beneficiário, traz apenas os meses de saques para quem nasceu no primeiro semestre. Já a partir de setembro, os trabalhadores poderão sacar ainda, isso valendo para esse ano, até os R$500, né, de cada conta que possuírem do FGTS, inativa ou ativa. A área econômica do governo estima que 23 milhões de pessoas terão condições de quitar as suas dívidas com dinheiro dos saques até R$500. Bom, nós vamos entrar no tema agora que a maioria das pessoas tem muito interesse: os animais. Nesse período do inverno, com as baixas temperaturas, a saúde dos pets fica prejudicada. Além de sofrerem com o desconforto causado pelo frio, os cães e gatos são mais propensos a desenvolverem problemas de saúde nessa época. Para falar sobre os cuidados com os animais, eu recebo a médica veterinária, doutora Maria Cecília Gonçalves. Boa tarde, doutora Maria Cecília. Bem-vinda ao Plantão. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, pessoal. Um prazer estar aqui para poder esclarecer um pouco mais a respeito, né, dos cuidados, da manutenção desses animais nesse período de frio. E posso estar fazendo um frio, né, menino? Fazia tempo que não fazia um friozinho tempo, assim, né? Muito tempo. Eu amo frio, doutora Maria Cecília. Eu não gosto, não. Você não gosta de frio. Os animais também não gostam muito de frio. Não. E eles sofrem realmente nesse período do ano? Nesse período do ano, a gente pede para que as pessoas tenham um pouco mais de cuidado com esses animais, porque as baixas temperaturas propiciam o desenvolvimento de doenças assim como nós. Entre essas doenças seriam a gripe, resfriados fortes, animais que têm mais idade, que já têm problemas osteoarticulares, também sofrem um pouquinho com esse frio. Então é bem importante que o pessoal tenha bom senso mesmo. Esses animais precisam de um local mais aquecido. Os que ficam na área externa, no quintal, eles precisam de um abrigo, de uma casinha. Enfim, são uma série de fatores que ajudam a prevenir essas doenças, né? Num cachorro adulto, geralmente não é tão um problema, mas de um filhote menor de 1 ano ou cães mais idosos, geralmente o que pode acontecer é um resfriado forte se tornar uma pneumonia e aí se torna um problema maior, né? Vai só complicando. Vai só complicando. A doutora Maria Cecília falou uma coisa importantíssima aqui, o bom senso. Eu tenho um quintal, tem gente que tem mania, eu quero ter um cão de guarda no meu quintal. Pois né, é. E deixa o cão exposto lá ao tempo. Não tem condições, né? Nas baixas temperaturas que a gente está sofrendo, né? Que a gente está passando aqui na cidade, até que essa semana melhorou. Mas há umas 2 semanas atrás fez um frio desumano, né? Por mais que eles tenham pelos, é lógico que o animal está mais preparado, né? Mas a temperatura muito baixa, a gente precisa realmente ter o bom senso e abrigá-lo de maneira correta, né? Eu na minha casa eu levo tudo pra dentro da casa. Eu dormo tudo dentro de casa. Depender lá em casa também foi assim. Agora, 2 semanas atrás, colocamos todo mundo pra dentro. Mas até no calor na minha casa é assim, eles dormem o tempo todo dentro de casa. Pra quem gosta, né? Os cães que ficam dentro de casa já não tem tanto problema. O risco maior realmente são os cães de área externa. E para os que ficam dentro de casa
também, continuar fornecendo uma dieta bacana, muito importante, manter o calendário vacinal em dia, pessoal. Existe uma vacina específica, inclusive na época de inverno, que é a bronque, que a gente chama, que é uma vacina contra tosse dos canis, tá? Ou bordetelose, é uma doença muito comum nesse período de inverno. É uma tosse. Exatamente. O primeiro sintoma, o pessoal geralmente chega achando que o animal está com osso ou que ele está engasgado. Não é uma tosse tão severa que produz uma salivação e não chega a ser um vômito, mas é como se ele tentasse expelir uma secreção nessa garganta, certo? É comum nos cachorros. É muito comum. Essa é uma doença específica de cães. Para gatos, o grande problema é a rinotraqueite infecciosa felina. Já é uma doença viral, tá? Que também causa uma infecção em trato respiratório superior. Então você vê muita secreção ocular, secreção nasal, espirros, às vezes tosse, debilita muito, tá? Então para isso existe prevenção, pessoal. Procure o seu veterinário ou, se você não tem, procure uma clínica de confiança, se informe a respeito dessas vacinas. O ideal é que a gente faça elas mais ou menos 30, 40 dias antes da entrada do inverno severo, porque dá tempo desse organismo, criar anticorpos específicos contra essas doenças. Então é bem bacana. Essa vacina existe para o gato também? Existe. No gato seria a quádrupla felina, tá? E para o cachorro ela não entra dentro da V10, né? Que seria a múltipla canina. É uma vacina feita à parte. Dependendo do laboratório, algumas são intranasal, então é bem simples. É um líquido que aplica dentro do nariz. Outras são injetáveis, depende do laboratório, tá? Eu sou daqueles, né? Se você tem um animal, você tem que cuidar bem dele, né? Sim. E o animal pede cuidado também. Assim como nós necessitamos de cuidado, os animaizinhos também necessitam. Existem ainda, doutora Maria Cecília, muitos casos de maus tratos, né? Mas uma coisa a gente não pode negar. Esse mercado, né, pet evoluiu muito nos últimos tempos. Eu fiz aqui, eu falei, e é verdade, eu costumo manter os animaizinhos dentro da minha casa. Eu tenho um maltezinho e tenho um gato. Eles ficam dentro de casa e saem a hora que eles querem, mas à noite eles dormem em casa. Dormem em casa. Né? Hoje eles meio que fazem parte da família da gente, né? Totalmente. Hoje, houve uma modificação muito grande. De 10 anos pra cá, o cão hoje em dia é muito tratado como um pet e assim, como um filho, né? Tem muita gente que hoje em dia não tem filho, ele tem o cachorrinho. Ou quando tem filhos, realmente existe uma humanização desses animais, que aí outro dia a gente discute isso, mas assim, eu não sei até que ponto é positivo, até que ponto é negativo. É o que eu te falei, é o bom senso, porque apesar de tudo isso, da humanização, eles gostam de ser cachorros. Cachorro é cachorro. Tem que ter aquele contato também. Tem que existir aquela liberdade de ser cachorro. Muitas vezes a gente chega na clínica, hoje mesmo eu liberei um cachorrinho que foi atendido no plantão, ele tem um carrinho de bebê, ele tem roupa, eu achei que ele estava um pouco incomodado. Ele estava praticamente humano, né? E ela levou cachecol, assim... Ele ama os donos, você percebe o cuidado que eles têm nesse sentido. Eu acho que a gente tem que ter uma noção boa de cuidados de saúde, cuidados gerais, mas também permitir que esse animal pise no chão, que ele role na grama, que ele seja cachorro, né? Porque deve ser bem... Eles nasceram cachorros, eles têm instintos e ele segue esses instintos. Necessidades deles. Ele tem as necessidades da espécie, né? De como ele nasceu. Então, isso é bem importante. Agora, inverno é sinal de realmente um cuidado maior. Precisa ter esse cuidado. Junto de tudo isso vem os modismos, né? A doutora citou aqui, nós falamos do frio, o tema aqui inclusive é o frio. E essas roupinhas para os animais, elas, é bacana, de certa forma, elas... É bacana. O único problema é o seguinte, animais de pelo longo, Paulo Marcelo, se você coloca uma roupinha, o pelo vira uma tragédia, ele embola todinho. Então, o que a gente pede, caso queira usar roupinha, por exemplo, um maltese, colocar uma roupinha, vira um nó só. Tira todo dia, tenta manter ele escovado para evitar que depois de uma semana, se você deixar aquela roupinha e não der essa manutenção no pelo, no dia que você tirar, a tosadora vai falar assim pra você, vai ter que tirar tudo. Vai passar a zero. Vai passar a zero. Então, assim, pra não ficar aborrecido, tudo bem, coloca a roupinha, mas todo dia cedo retira, faz aquela escovação bacaninha, ou opte por tosá-lo não tão baixinho, mas um pouco mais baixo para evitar esses nós que a roupinha causa. No mais, se o animal está acostumado, está adaptado, é bem bacana. Aumenta, né? Aquece esse animal, faz com que ele não perca tanta temperatura e não tem nenhuma contraindicação. Cuidado com cães comedores de tecido, tá, gente? Porque às vezes ele mesmo pode comer a roupinha e de repente se essa roupinha fica parada no trato digestivo, vira uma cirurgia. Eles são sapecas, né? De vez em quando viralizam alguns vídeos aí de cães comendo colchão. Vira uma emergência. Então, assim, tem bastante... Tomar cuidado, né? Toma cuidado. Pode virar um caso clínico. Sim, um caso clínico seríssimo. De repente, a gente
tem que abrir um estômago para retirar um pedaço de roupinha ou lacinho. Essa semana eu abri uma pug e tirei milhares de laços e fitas. Pug que é muito sapeca, né? Isso é muito característica também, né, doutora? É bem comum, acontece bastante. Cada raça tem uma característica. Acho que cada um conhece bem o seu cão, já sabe ali mais ou menos. E quem não conhece, gente, vai colocar uma roupinha, procura observar, fica de olho, se ele não tá comendo, às vezes cobertor, isso também é importante. Eu sei que a gente tem que proteger, mas tem que ver também, às vezes a gente tem que proteger o cãozinho dele mesmo, né? Às vezes ele não entende, ele come aquilo e aí gera um problema. Os humanos têm os seus hábitos também nessa época do frio, a gente acaba mudando a alimentação também. Totalmente, sim. Os animais, essa questão da nutrição, como que funciona, doutora? O ideal é que esses cães comam sempre, seja fornecida a ração é balanceada. Você pode suplementar aí com esses patês de lata, aumentar um pouquinho o valor, o teor calórico, a gente também sente frio, a gente consome mais, aumenta, a caloria aumenta, para você queimar mesmo essa alimentação, você acaba aumentando a temperatura do corpo. Produtos específicos para cães, tá, gente? Procura não dar uma alimentação muito... Hoje em dia tem uma vertente que fala sobre alimentação natural, tá? Tudo bem, mas ela tem que ser feita de maneira muito criteriosa, porque os animais não têm uma tolerância muito grande aos temperos que a gente usa, tá? A cebola, o alho, o excesso de sal pode gerar um problema futuro, tá? O excesso, tudo que é carboidrato, açúcar, macarrão, o pão, o arroz, quando metabolizado ele vai virar açúcar, então a longo prazo isso pode gerar uma diabetes. O pão pode fazer mal para o animal, então? Então, não é legal, o excesso de carboidrato não é legal. Se o cão come a ração, ela já é balanceada, já tem todos os nutrientes que ele precisa. Aquilo que você oferece extra, tá sobrando, tá? Uma coisa bacana é suplementar com uma dieta mais natural. Frutas eles podem comer, legumes, isso é bem bacana. Isso não faz mal pro animal? Não. Tem animal que gosta de frutas. Tem sim. O meu animal adora maçã. Maçã. Alguns comem banana, mamão. Isso, quando você faz, por exemplo, você comprou um cachorrinho e você começa a fazer o calendário vacinal, geralmente o veterinário já vai te orientar. Faz as vacinas, terminou a terceira dose da vacina, a gente já começa a inserir nessa dieta dele, além das duas refeições principais, que seria o almoço e o jantar com a ração, a gente já entra com essas frutas no intervalo. Uma cenoura. Nossa, tem cachorro... Eu vou falar pra você que eu tinha um gato que comia vagem, desesperadamente. O meu cachorro come tomate. Então, assim... Um cachorro saudável. Fitness. Observa bastante, gente. Dá uma coisa de cada vez para saber, não, isso não caiu muito bem. Olha, toda vez que ele come, por exemplo, a banana, ele não se sente bem. Você tira, porque isso é muito particular, né? Pra gente também é assim e pros cães também. Mas essa parte de alimentação natural, bacana. E nesse inverno, se quiser colocar um patezinho, ou mesmo partir um pouco para alimentação natural, tudo bem. Mas entre, por exemplo, com uma carninha menos temperada, alguma coisa mais aquecida, é bacana. De repente faz um caldinho, uma sopinha, não tem problema, mas desde que não seja muito condimentado para não fazer mal. O próprio mercado de ração oferece rações naturais. Sim, hoje, né? Hoje em dia houve uma mudança radical, né? Uma retirada total dos corantes, né? Implementação de protetores de coração, né, para circulação. Hoje em dia o mercado está muito evoluído. O nível de proteína da ração, ela realmente faz a diferença na saúde do animal? Faz a diferença, não é? Uma ração que a gente chama de ração de combate, ela vai ter o nível mínimo de proteína bruta, tá? Que é o exigido pelo Ministério, certo? Quanto mais proteína ela tiver, melhor. Ela não pode, salvo algumas exceções. Animais, por exemplo, que têm insuficiência renal ou alguma insuficiência hepática, provavelmente vai comer uma ração específica para esse problema. Por quê? Porque a proteína tem que ser metabolizada pelo fígado e ela é excretada através da urina. Então, ela precisa de um rim bem funcionante aí. Mas, no geral, uma boa ração, água fresca, uma cama quentinha, Água fresca e filtrada, viu, gente? Por favor, Tem a Giardia aí que costuma... Exatamente, né? A gente orienta, a Giardia é um protozoário e a maioria da forma de contrair a Giardia geralmente é consumo de água contaminada. Então, água filtrada também para os animaizinhos, porque eles merecem, eles são grandes companheiros. E sempre também, né, doutor, incentivando a adoção dos animais, né? Sim, agora eu tô recém-saída do abrigo, né? Mas a gente continua na campanha. Por favor, nesse inverno, se você puder ajudar um animal de rua, puder colocar um abrigo para ele,
por favor, faça isso, porque está muito frio. E estimular sempre a adoção. Não quer comprar um animalzinho? Tá com o coração aberto aí? Quer um novo amiguinho? Procure as protetoras. Hoje em dia existe uma rede de protecionismo muito grande, muito bacana aqui em Poços. Pessoas sérias, comprometidas, que trabalham com castração e com cuidado e com adoção. Olha, não consegui ninguém. Procure o abrigo municipal de cães, continua lá no final da Avenida Fosco Pardini, sem número, né, onde era o antigo batalhão da Polícia Militar. Dá vontade de levar tu pra casa. É uma delícia, gente. Quem não tiver interesse de levar o cachorrinho, vai lá pelo menos conhecer o trabalho da prefeitura, tá super bacana. Hoje em dia, o veterinário que tá lá, o Dr. Marcos Vinícius, é uma graça de pessoa, super atencioso. Os funcionários também. Você já visitou lá? Eu saí de lá, mas continuo indo lá toda uma vez por semana, que eu falava meus cachorrinhos. Tá certo. Ela é demais, eu gosto muito sempre de entrevistar a doutora Maria Cecília, obrigado pela presença, amor. Tá? Sucesso e conte sempre com a gente. Eu tenho um recado pra você do maior Volta às Aulas de Poços de Caldas da região, e esse Volta às Aulas é na Artipel. São várias novidades pra você arrasar. Tem a coleção de material escolar 2020. Conheça o caderno inteligente, é super prático e você pode reposicionar as folhas, trocar os refis e usar a sua criatividade. É um produto exclusivo Artipel, hein, gente? Tem as mochilas Jansport com garantia vitalícia, 2 mega lojas no centro da cidade, na CIS 674 e na Rio de Janeiro 121. Tem o Instagram também da Artipel, @ArtipelPapelaria. Eu volto hoje ao vivo às 7 horas da noite, lá no Plantão 47. Não é fake news, é Plantão da Tarde.